O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que Deus tinha saído, e que de Deus tinha saído, e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje nos coloca diante de 3 textos que fazem como que um caminho para a Santa Missa que nós temos hoje. Lá no Antigo Testamento, o Senhor prepara o seu povo para a Páscoa, para a passagem, a saída do Egito, a libertação daquele povo que era escravo e clamava a Deus por libertação. E o Senhor, então, ao mandar aqueles sinais para que o faraó libertasse o seu povo, chega diante do último sinal. O sinal mais doloroso, o sinal do anjo da morte que passaria pelo Egito. E o Senhor então fala que o cordeiro deveria ser imolado e os umbrais das portas deveriam ser marcados com o sangue do cordeiro. E ao passar por ali, o anjo não entraria naquelas casas. Aqueles que estivessem em casa, guardados, eles não sofreriam. E este sinal, meus amados, não é um sinal de ira, mas um sinal de amor. Um sinal de que Deus estava fazendo com o seu povo uma aliança. E essa passagem abre o caminho para algo muito maior, que talvez aquele povo não entendesse, porque clamava libertação, porque pedia ao Senhor que o tirasse da escravidão do Egito. Mas aquela noite era o início de algo muito maior. Não apenas da libertação de uma escravidão, como eu vou dizer, humana, mas era o início da libertação de uma escravidão muito maior, que é a escravidão do pecado. A escravidão que havia nos trancafiado longe dos céus. Aquela noite era apenas sinal de uma graça muito maior. De um outro cordeiro que seria imolado de uma vez por todas. Que não seria mais preciso todo ano ter o sangue de um novo cordeiro para lembrar, mas
que no seu sacrifício de cruz, pleno, cheio de significado, traz vida nova à humanidade. E aí a gente vai compreender porque aquela noite se tornou diferente de todas as outras noites. E para o povo de Deus, essa noite nunca pode ser esquecida. E quando Jesus então se senta ali com os seus discípulos para celebrar aquela última ceia, ele nos deixa algo de extremamente importante, que era o seu próprio corpo, o seu sangue. O cumprimento da promessa que diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. E através do seu corpo e do seu sangue, Deus está aqui conosco. E hoje o que nós celebramos nessa noite não é outra coisa senão a instituição deste momento sagrado. E meus amados, neste tempo de pandemia, quando eu em casa meditava para preparar a homilia de hoje, tantas coisas me vinham ao coração. Celebrar hoje olhando esses bancos vazios, celebrar hoje tendo que olhar para um celular, é perceber que nada está sob nosso controle. E é perceber algo ainda muito maior. Eu me recordo quantas e quantas vezes nas confissões eu atendi pessoas que diziam: ah, padre, eu faltei a missa porque eu fui para a praia. Eu faltei a missa porque eu viajei e eu não sabia onde era a igreja. Eu faltei a missa porque eu estava com preguiça. E hoje todos têm saudade da Eucaristia porque não podem recebê-la. E eu gostaria que nós fizéssemos uma grande reflexão neste dia de hoje. Qual é o verdadeiro valor do sacrifício de Cristo? Qual é o verdadeiro valor da dor que Ele sofreu por nós? Aquela noite com seus discípulos não era uma noite de uma festa, mas era a noite da consciência de que era a última ceia dele com os discípulos. Apesar de na Eucaristia Ele ficar conosco todos os dias. Quantas vezes o Senhor te esperou nessa ceia? Quantas vezes o Senhor nos esperou neste banquete? Quantas vezes Ele se deu no altar e nós não estávamos aqui? E hoje, quantos desejamos, quantos falamos, quantos pensamos e não podemos estar? Contra as nossas forças, contra a nossa vontade, mas o fato é que nós não podemos estar aqui. E aí temos que participar através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Mas é bom que hoje a Eucaristia nos faça falta. No dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia, é bom que ela nos faça falta, para nós nunca mais deixarmos de valorizar o sacrifício de Jesus, para nós nunca mais deixarmos de valorizar o que Ele fez por nós. A comunhão com Cristo é algo que começa dentro de nós, não só no momento de recebermos a hóstia consagrada. A comunhão com Cristo começa muito antes, quando nós o amamos além do nosso cansaço, da nossa preguiça, das nossas conveniências. A comunhão com Cristo faz com que nós sejamos com Ele também uma hóstia viva, uma hóstia de amor que se entrega, uma hóstia de amor que se imola, uma hóstia de amor que vem, mesmo quando aqueles que Ele espera não venham. Nós também somos chamados a nos entregar quando aqueles que nós esperamos não vêm. Nós somos chamados a ser hóstias de amor quando aqueles que estão convidados para o nosso banquete não comparecem. Quando tantos se tornam Judas, se entregam ao Senhor. Nessa noite, nós somos chamados a olhar a Eucaristia de uma forma diferente, de uma forma nova e antiga, como São Paulo falou na segunda leitura: o que eu recebo, eu passo a vocês.
O pão não é apenas pão, mas é o corpo do Senhor. O vinho não é só vinho, mas é o sangue do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados hoje a renovar a nossa fé nessa verdade que São Paulo proclama. Nós somos chamados a renovar a nossa fé nessa verdade de amor que tem que mover a nossa vida. Quantas e quantas vezes, meu Deus, nós podemos entrar na igreja, ir até a capela do Santíssimo, visitá-lo, abrir para Ele o nosso coração, e nós não fizemos. E nós deixamos passar dias e dias sem estar na presença do Senhor. Deixamos passar tanto sem adorarmos a Deus, sem de fato darmos a Ele aquilo que é dele por direito, que é o nosso coração, nossa adoração. Meus irmãos, hoje eu te convido a perguntar a você mesmo: o que é a Eucaristia para você? Porque essa foi a grande pergunta que eu fiz ao meu coração quando eu preparava essa homilia. Quando eu pensava em celebrar a homilia sem a presença, celebrar a Eucaristia sem a presença do povo aqui. Mesmo sabendo que cada vez que eu vou ao altar, todo o povo de Deus está comigo. Como tem sido a minha Eucaristia, como eu tenho me preparado para ela. Como eu tenho purificado meu coração, os meus olhos, os meus lábios. É tempo da gente refletir, é tempo da gente parar para pensar. É tempo de olhar para a nossa pequenez diante de Deus e nos render mais uma vez a Ele, de coração, com tudo aquilo que nós somos. E de não nos esquecer que a comunhão que eu faço com o corpo eucarístico de Cristo não pode ser diferente da comunhão que eu faço com o corpo místico, que é a igreja, e sobretudo com aqueles que estão ao meu lado. Jesus hoje falou: eu que sou mestre, estou aqui lavando seus pés, vocês também têm que fazer o mesmo. Quantas e quantas vezes nós entendemos a Eucaristia apenas como a hóstia consagrada, e que a nossa comunhão com o Senhor se faz talvez de domingo a domingo, quando nós vamos à missa? Será que nós nos esquecemos que nós devemos comungar o Senhor em cada pessoa que Ele coloca diante de nós? E que muitas vezes a forma de comungar será nos rebaixarmos, lavarmos os pés do nosso irmão. Nem sempre vai ser como a gente quer. Lavar os pés do outro não é fácil. Sair de nós mesmos não é fácil. Às vezes nós somos chamados a lavar os pés do irmão que está enfermo, daquele que mais precisa, dos mais pobres, daqueles que não têm nada para nos oferecer. É desses que nós temos que lavar os pés. Daquele que não tem absolutamente nada, talvez nem sequer para te agradecer, quando você faz algo por ele. Quando nós estamos dispostos a ser como Jesus, quando nós estamos dispostos a fazer comunhão verdadeira com o Senhor, a gente não mede, a gente não olha para quem, a gente não olha o que precisa, a gente simplesmente se coloca a serviço. Eu pergunto hoje, talvez quantas pessoas precisavam de você ou precisaram de você? Pessoas que às vezes estejam sozinhas, precisando de um telefonema, de um abraço, não físico dessa vez, mas de uma atenção. E quantas vezes nós nos negamos a fazer isso? Quantas vezes nós somos mesquinhos no nosso amor, na nossa entrega? Quantas e quantas vezes, meus amados, nós estendemos o pé para que alguém lavasse, mas nós não abaixamos para lavar os pés do nosso próximo. Hoje, Deus nos convida a entender que a mesa dele não é só onde a gente se senta para comer, mas dessa mesa a gente precisa se levantar para servir.
Se não for assim, não tem sentido. Se não for assim, não há comunhão. Não há comunhão verdadeira com Cristo quando não há comunhão com o irmão. Por isso também essa missa tem que ser uma missa de reconciliação. Reconciliação do nosso coração conosco mesmos. Reconciliação do nosso coração com Jesus. E reconciliação do nosso coração com o nosso próximo. Deus hoje te dá a chance de ser comunhão com Ele, de ser Eucaristia viva com Ele. Mas não reduza a Eucaristia apenas à hóstia consagrada. A Eucaristia é o Cristo em nós, que nos leva a servir e a amar como Ele amou. Que a partir de hoje, você nunca mais deixe de dar o valor que Deus tem. Que a partir de hoje você nunca mais encontre desculpas para faltar a Eucaristia, porque eu tenho certeza que hoje a Eucaristia te faz falta. Eu tenho certeza que hoje o alimento do céu faz falta ao seu coração. Que este ano nós tenhamos e nós vivamos uma Eucaristia diferente, que nos conduza a amar a Deus como Ele merece, ainda que nós saibamos que nós nunca conseguiremos, mas que nós nunca deixemos de nos esforçar para adorar, para nos prostrar diante desse mistério, e que esse mistério de amor nos conduza a servir aqueles que Deus serviu e aqueles a quem Deus ama. Que assim seja. Amém.